Bom, agora vamos falar sobre a integral em mudança de variável, né? Primeiro eu vou falar sobre as coordenadas cilíndricas e posteriormente sobre a integral em coordenadas esféricas. Bom, por que a gente faz mudança de variável, né, na integração? Como eu comentei lá em integral em coordenadas polares, a gente faz mudança de variável para facilitar muito a nossa integração, tá? Então, o que a gente fazia lá em coordenadas polares? A gente fazia uma mudança de variável de modo que uma região que era circular, na nova mudança de variável, ou seja, na nova visualização, transformava-se num retângulo. Aqui a ideia é parecida, só que eu não vou transformar num retângulo. Eu vou pegar uma região, em R3, e tentar levar na região mais simples possível que eu posso levar, tá? Ou para levar tipo num paralelepípedo, ou numa região bastante próxima de um paralelepípedo, tá? Então, uma caixinha. Então, a primeira é cilíndrica. Então, a primeira mudança de variável que eu vou fazer vai ser as coordenadas cilíndricas, no qual eu vou tentar transformar um cilindro, vou tentar não, vou conseguir, né? Transformar um cilindro com o eixo de simetria, o eixo Z, tá certo? Como se fosse o centro dele no eixo Z. Né? Então, você tem um cilindro, o centro do cilindro seria, né? Você tem esse cilindro aqui, ó, o centro do cilindro é aqui. Então, você passa o eixo Z por ele, né? Então, passando o eixo Z, a gente vai fazer a mudança de variável. Dá para fazer a mudança de variável de um cilindro passando de outro ponto? Dá, mas aí a mudança de variável não vai ser essa que eu vou mostrar, tá? Fica mais difícil, mais complicado. Bom, então a ideia é o seguinte, né? Então, aqui as variáveis que eu tenho é x, y e z, e quero mudar para novas variáveis de modo que esse cilindro tenha uma visualização em forma de um paralelepípedo. A primeira coisa é a altura. A altura é tranquilo, porque a altura do cilindro do paralelepípedo pode ser a mesma, porque você olha que o topo do paralelepípedo é plano, então eu não preciso alterar o topo do paralelepípedo. Então a variável z é igual. Para os dois eu posso manter a mesma variável z aqui nas coordenadas retangulares que eu estou acostumado, e nas novas coordenadas cilíndricas pode ser o mesmo, então a altura não muda. Bom, se a altura não muda, o que a gente faz? Depois que a gente descobre a altura, para a gente descobrir as outras duas variáveis, a gente projeta. E projeta onde? No plano XY. Quando você faz a projeção no... Esse desenho não tá bom, não. Quando você faz a projeção no plano XY, tá certo? Vou ficar aqui melhorzinho aqui, ó. Quando eu faço a projeção no plano XY, ó, vou pôr ele aqui. O que vai acontecer? Você projeta, então você vai enxergar o quê? Você vai enxergar aqui um círculo, tá? Ó, projeto para você ver no plano XY. Então, no plano XY, isso aí vai dar um círculo. Tá? Então, o cilindro olhado de cima, ele é um círculo. Olha que legal. Um círculo com o centro 0, 0 e raio R qualquer. Portanto, no plano XY, o que a gente tem? Basicamente, as coordenadas polares. Então, quando eu projetar no plano XY vai dar um círculo, então eu olho as coordenadas polares. Então, as coordenadas polares aí no círculo vai ficar o quê? Vai ficar R cosseno θ, R seno θ, igual que eu tinha. Então, R variando de 0 até um valor qualquer, se o cilindro não tiver buraco, eu vou descrever algumas situações. O θ variando de 0 a 2π, se eu não tiver nenhum corte no meu cilindro. E o Z variando de uma altura até outra altura. Tá? Então, é essa relação que a gente tem da mudança de variável das coordenadas retangulares, cartesianas, que a gente está acostumado, para as coordenadas cilíndricas. As coordenadas cartesianas aqui são x, y, z, e as coordenadas cilíndricas são r, θ e z. Aqui tem duas relações úteis que a gente sempre utiliza, que é o que? X² mais y² igual a r². Isso aqui vem das coordenadas polares, já tinha lá. E essa também das coordenadas polares, tangente de θ e y sobre x. Ou θ é a arquitangente de y sobre x, tá? Que é a mesma coisa. As duas coisas são iguais, tá bem? Vamos fazer aí algumas representações, ó. Como é que é a representação desse cilindro aqui? Ó? O cilindro está cheio, completo, não tem buraco nenhum. Então, nesse caso aqui, ele vai de -1 até 3, a altura dele. Então, ó, o R vai de 0 até 2,
não tem buraco nenhum, então ele começa no zero. E vai até o máximo, no caso 2. O z vai de menos 1 até 3, que é a altura, e o θ vai de 0 a 2π. O cilindro faz a revolução completa, né? Vai de 0 a 2π. Agora uma situação que eu coloco um buraco no meio, ou seja, eu coloco um cilindro dentro do outro cilindro. Então esse cilindro aqui tem raio 1, cilindro interno, e o cilindro externo tem raio 3. Então a região que eu quero é só essa região aqui, que está entre os dois cilindros. Como é que a gente descreve a região? Então, nesse caso aqui, eu coloquei uma altura de 0 a 2, então o z vai de 0 a 2. O r vai do raio menor até o raio maior, então vai de 1 até 3. Só um detalhe. Aqui pode ser maior estrito ou maior igual, tá? Depende de como ele está sendo descrito. Se a borda faz parte da região, então é igual. Se a borda não faz parte da região, quando eu falo região que eu estou considerando, aqui eu estou considerando a borda também, tá? Então, por isso colocando é igual. Mas se a borda não faz parte, seria só maior estrito, tá? Na integral não faz diferença, porque um ponto na integral, quando a gente faz integral de funções que são integráveis, né? Existem situações que eu tenho distribuições, que aí um ponto faz diferença. Mas aqui, quando a gente está fazendo integral de funções integráveis, um ponto não faz diferença. Então, integrar numa região em que o r aqui for maior ou igual ou só maior, não faz diferença nenhuma. Então, aqui vai de 1 até 3. O z vai de 0 até 2, que é a altura, e o θ vai de 0 a 2π, porque vai dar uma volta completa. A terceira situação aqui, imagine que eu tenho um cilindro, que eu faço um corte nele, eu tiro uma fatia de pizza aí, né, um Toblerone. Como é que eu vou descrever isso aí? Ó, a altura, aqui vai de 0 até 4, pelo desenho aqui. O raio não tem buraco, vai de 0 até 3, e o que vai mudar é o ângulo. Para a gente facilitar aqui, a gente olha a projeção sempre no plano XY. Ó. Aqui é Y, aqui é X. Então a projeção ele está fazendo para o lado do X negativo e o Y positivo, ó, porque o X negativo está. Então X negativo e Y positivo. Então é aqui, ó, esta região aqui. Então aqui é alfa. Então na verdade, aqui está errado aqui que eu coloquei, né? Vamos arrumar. Então, aqui é alfa. Então, na verdade, ele vai o quê? Ele vai de π sobre 2, que é daqui até aqui, até π sobre 2 mais alfa. Então, o θ aqui está indo de π sobre 2 até π sobre 2 mais alfa. Esta região, né? Porque eu comecei já em π sobre 2... E aí eu vou até π sobre 2 mais alfa, porque eu ando só alfa. Uma outra coisa legal aí na mudança de variável é que algumas equações ficam mais fáceis, tá? Por exemplo, a equação do paraboloide. Como é que fica a equação do paraboloide em coordenadas cilíndricas? Ele vai ficar simplesmente z igual a... o paraboloide é z igual a x quadrado mais y quadrado. Então, quem é x quadrado mais y quadrado é r ao quadrado. Então, o paraboloide vai ficar simplesmente z igual a r ao quadrado. Facilita, né? O cone, z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. É a mesma coisa de cima, só tem uma raiz. Então, z igual a r. Ó, moleza. A esfera, simplifica, ajuda, né? Dá uma ajudada, né? Por quê? X quadrado mais y quadrado a gente troca por r ao quadrado, fica r ao quadrado mais r ao quadrado igual a 1. Tá? Nesse caso, a esfera de raio 1, fosse de raio 2, seria 4 aqui, né? E assim sucessivamente. E aí? A ideia é fazer o quê, né? Depois que a gente faz a mudança de variável, a gente quer utilizar essa mudança de variável na integração. Como é que fica a mudança de variável na integral? A ideia é a mesma no caso bidimensional. Então, eu tenho uma integral numa região E qualquer, de uma função f que depende de 3 variáveis, x, y e z. Quero fazer a mudança de variável. O que vai acontecer? A região E não muda, vai ser a mesma região E, na nova sistema de representação, né? A representação vai ficar diferente, porque eu vou mudar as variáveis. No lugar do x, a gente coloca r cosseno θ, no lugar do y, r seno θ, no lugar do z, a gente coloca z mesmo. Tá? Lembrando que vale a pena, na hora de fazer mudança de variável, a gente ver se não tem aquelas duas identidades. Então, sempre que tiver x quadrado mais y quadrado,
a gente já troca por r ao quadrado, porque facilita, tá? Então, no lugar do x, r cosseno θ, no lugar do y, r seno θ, no lugar do z, z mesmo. Aí, no lugar do dv, eu tenho que pôr o quê? O módulo do determinante do jacobiano, que eu já vou calcular aí para verificar quanto que dá, dr, dθ, dz. A ordem aqui, obviamente, ela vai depender se existe uma dependência ou não das variáveis, mas as variáveis utilizadas são dr, dθ, dz. Pode mudar a ordem, não precisa ser essa a ordem aqui. Bom, então vamos ter que calcular aqui agora esse módulo determinante jacobiano. Só lembrando, né, o que esse módulo determinante aí faz. Ele identifica como a transformação não linear deforma o elemento diferencial. Então, esse módulo determinante jacobiano, ele identifica como que está sendo essa deformação. Por que a gente usa um módulo? O módulo é porque se der negativo o valor do determinante jacobiano, a gente coloca positivo e acerta o sinal, tá certo? Porque não pode, o elemento não pode dar, não pode ser deformado por uma quantidade negativa, tá? Porque o determinante de uma transformação não linear, aqui no caso jacobiano, ele identifica essa deformação. Obviamente, ele não pode ter deformação negativa, porque a área aí, a gente está tomando, quando fazendo essa integral aqui, essa área aqui a gente está calculando. Pode dar integral, pode dar negativa, tá? Pode ser o valor da integral negativo. Mas a deformação do elemento diferencial, a gente sempre está considerando valores positivos, tá? Então, a gente não considera a deformação negativa. Bom, então vamos fazer o cálculo, né? Então, primeiro o cálculo jacobiano e depois o cálculo determinante. O jacobiano é molezinha de calcular. Eu pego cada variável antiga e derivo em relação à nova. Então, a variável antiga era x. Então, eu vou derivar x, y e z. Então, eu vou derivar o x em relação a r, a θ e a z. Depois, o y em relação a r, θ e z. O z, r, θ e z. Professor, importa a ordem que eu faço a derivada? Não, porque se você mudar a ordem que você está fazendo a derivação, se você, por exemplo, derivar primeiro em relação a θ, depois r, depois x, o que pode acontecer é mudar o sinal do determinante quando você for fazer o cálculo. Mas como a gente está pegando o módulo, então não faz diferença. O que não pode fazer é, derivei a primeira em relação a r e a próxima em relação a θ, eu não posso. Então, se é r aqui na primeira coluna, é todo mundo r, todo mundo θ e todo mundo z, tá? Então, escolheu a coluna para ser uma variável derivando, todo mundo ali para baixo tem que ser a mesma. Bom, molezinha fazer a derivada, né? O x é r cosseno θ, então a derivada de r cosseno θ em relação a r dá cosseno θ. A derivada de r cosseno θ em relação a θ dá menos r seno θ. E a derivada de r cosseno θ em relação a z não tem z, é zero. O y é r seno θ, então a derivada de r seno θ em relação a r vai dar seno θ, a derivada de r seno θ em relação a θ vai dar r cosseno θ, a derivada de r seno θ em relação a z não tem, é zero. A derivada de z em relação a r é zero, porque z não depende de r, nem depende de θ, então zero aqui, zero aqui. A derivada de z em relação a z vai dar 1. Então ficou assim a matriz. Essa é a jacobiana da transformação. Agora a gente vai lá, calcula o determinante. Como a matriz é 3 por 3, o que a gente faz? Eu repito a primeira coluna e a segunda coluna e utilizo aquela regrinha de Sarri, né? Então vai ficar o quê? Ó? Eu vou multiplicar isto, vezes isto, né? Então nessa linha. Então vai ficar cosseno, vezes r cosseno, vezes 1. Então vai ficar r cosseno ao quadrado. 2 feio aqui. O próximo tem um zero aqui, né? Então vai zerar, o próximo vai zerar também. Agora eu vou subindo. Aqui vai zerar também, vai sobrar só o último. 1 seno θ vai dar seno ao quadrado, sinal de menos, menos com menos, né? Porque quando eu subo nessa direção, eu troco o sinal do que der. Então, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar r seno ao quadrado. Ficou r seno ao quadrado. Tá? Vou pôr o seno ao quadrado aqui, deixa eu pôr aqui o r seno ao quadrado. Tiro o r em evidência, ó. Vai ficar cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado dá 1, que vai dar r, que é exatamente igual o que a gente tinha no caso do coordenadas polares. Só um detalhe, a gente está considerando aqui o r sempre positivo, então o módulo do r vai ficar o próprio r, tá? Então, como é que vai ficar a nossa mudança de variável? A nossa mudança de variável vai ficar assim, né? Então, quando você está fazendo a integral de f de x, y, z, dv, vai ficar, no lugar do x, r cosseno θ, y, r seno θ, no lugar do z, z mesmo,
Agora um R, dr, dθ, dz, lembrando que a ordem de integração aí pode ser que exista alguma dependência, a gente tem que acertar a ordem aí, tá? Então, não sei se é R primeiro, θ, z, vai depender de cada problema específico. Então, vamos lá. Ó, calcule esta integral aqui, né? A integral de z dv, onde e é limitado pela paraboloide z igual a x² mais y², moleza, tá bem, ó? x² mais y² é isto aqui. E o plano z igual a 4. Então, a região de integração, é esta região aqui, tá bem? Ó, esta região de integração aqui. Tá? Então, o z aqui vai variar de onde até onde? O z, a parte de baixo dele, ó, é dada pelo paraboloide. E a parte de cima é o plano z igual a 4. Então, meu z, ele é maior ou igual ao paraboloide, menor ou igual a 4 aqui, tá bem? Só que a gente vai passar isso para coordenadas cilíndricas. Nas coordenadas cilíndricas, lembrando que x² mais y² vai virar o que para a gente? A soma, né? x² mais y² vai virar r ao quadrado. Então, isso aqui em coordenadas retangulares. Em coordenadas cilíndricas, o número não muda, mas aqui vai virar r ao quadrado. Isso aqui é cilíndricas. Então, já tem o z. Aí, como é que a gente faz para descobrir o r e o θ? O que a gente faz? A gente vai projetar esta região aqui, ó, esta região, no plano XY. Então, projetar é como se você chegasse, enfiasse o sapato lá e espremesse esta região aqui no plano XY. Quando você faz, espreme ou olha de cima, olha o que você enxerga. Você vai enxergar isto aqui, que é o topinho lá, projetado aqui, não é isso? Então, basicamente, você vai enxergar esse círculo aqui. Então, no plano XY, você vai enxergar este círculo. E que círculo é esse? Se você lembrar bem, ó, aqui o z é igual a 4, certo? O z é igual a 4 aqui. O que está acontecendo aqui? Então, aqui, exatamente aqui, está tendo uma interseção. Interseção entre quem? Entre o paraboloide e o plano z igual a 4. Por que que é interseção? Porque está parando ali, tá? Então, quando tem uma interseção, o que está acontecendo? O valor do z do paraboloide e do plano é o mesmo. Então, você vem aqui e iguala x² mais y² igual a 4. Para descobrir o quê? Que este círculo aqui é um círculo de raio 2. Professor, precisava fazer essa conta, batendo o olho eu já identifiquei. Bom, se você já identificou, identificou. Só estou te explicando, tá? Então, esse é o círculo de raio 2. Moleza, então, agora, para a gente descobrir onde o R e o θ varia. O R aqui vai variar de 0 até 2, que é o círculo de raio 2, e o θ vai variar de 0 a 2π, tá? Então, a região E de integração em coordenadas cilíndricas vai ficar assim, ó. O z variando de r ao quadrado até 4, o r de 0 até 2 e o θ de 0 a 2π. Moleza. Quem que eu integro primeiro? Importa a ordem? Importa. Por quê? Porque o z depende de r. Então, o primeiro a ser integrado vai ser a variável z. Olha, depois que a gente faz a escolha da nossa região, eu sempre digo isso, ó, depois que você escolhe a região sua nas novas variáveis, você não olha mais, você olha só a função que você está integrando e não olha os limites de integração nas variáveis antigas, só nas novas. Então, a integral que a gente vai fazer vai ficar essa aqui, ó. Então, vai ficar primeiro a variável é z já, né? Então, é z, z não muda, né? Então, fica z, é r, né? Por causa do elemento diferencial de mudança. Primeiro integro em dz, depois pode ser dr e finalmente dθ. O dz varia de r ao quadrado até 4.
O dr varia de 0 até 2 e o dθ de 0 a 2π. Vamos integrar primeiro em relação à variável. Ficou fácil, né? Vamos integrar primeiro em relação à variável z, que não depender de z a gente tira para fora, né? Então a gente vai tirar o r para fora. Z dz, dr dθ. A integral de z vai dar z ao quadrado sobre 2. R ao quadrado aqui 4, aqui dr dθ. Vou tirar o meio para fora aqui, né? Depois no final a gente utiliza. Substituindo o limite de integração vai ficar 4 ao quadrado dá 16, menos r ao quadrado elevado ao quadrado vai ficar r à quarta. Dr dθ. Faço a distributiva aí, né? Meio. 0 a 2π, 0 a 2, 16r, menos r à quinta, dr dθ. Fazendo essa integral, vai ficar o quê? Ó? 16 r ao quadrado sobre 2 de 0 a 2, menos, aqui vai ficar r à sexta sobre 6, de 0 até 2, e aqui dθ. Quer cancelar aqui? Cancela, sobra um 8. 0 a 2π. Fica 8, então vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Aqui vai ficar 2 à sexta. 2 à sexta dá 64. 64 sobre 6. Dθ. Dá para dar uma simplificadinha. Dá 32 sobre 3. Então aqui vai ficar 32 menos 32 sobre 3 dθ. Tirando o mínimo vai dar 3. Então vai ficar o quê? Vai ficar 32 vezes 3 dá 96 menos 32 dθ vai ficar 64 sobre 3. Eu tiro para fora, cancelo com 2, vai ficar 32 sobre 3 de 0 a 2π dθ. A integral de dθ é θ de 0 até 2π. Vai ficar 32 sobre 3 vezes 2π, vai ficar 64π sobre 3. Tá bem? Vamos ver um próximo exemplo aí. Ah lá, ó. Calcule a integral tripla de x² dv, onde E é o sólido que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1, e acima do plano z igual a 0 e abaixo do cone x² igual a 4x, z² igual a 4x² mais 4y². Só um detalhe de fazer o desenho aqui, tá? Então aqui, ó, esta aqui é a região. Então, x² mais y² igual a 1. É este cilindro aqui, ó, tá vendo? Z igual a 0. Z igual a 0 é este plano aqui. Tá bem? Falta tampar ele por cima, né? Porque por baixo já tá. Falta tampar por cima. E ele é tampado por cima por isso aqui. É z² igual a 4x² mais 4y². O cone, vou fazer ele em verdinho, é mais ou menos assim, ó. Este é o cone. Tá? Então a região de integração vai ficar mais ou menos esta região aqui, né? Entre o cone e o cilindro, tá? Então, como é que a gente identifica como é a nossa região de integração? O Z, ele não vai ser o Z todo, tá bem? Por quê? Porque o Z, se a gente olhar aí, efetivamente, o que acontece, a gente vai ver que o nosso Z, ele vai até um determinado valor só, tá? Então, como é que a gente vai identificar este valor aí?
Primeiro de tudo, vamos identificar aqui o máximo, né? Aonde ele corta, o Z está cortando aqui a minha altura aqui, né? Então vamos lá. Então, eu tenho que x² mais y² igual a 1 é esse cilindro, então aí vai ser a interseção entre o cilindro e o cone, tá? Então, primeiro, interseção entre cilindro e cone. Então, fazendo a interseção, eu tenho que z ao quadrado, vou tirar o 4 em evidência aqui, ó, x² mais y². Ó, entre o cilindro e o cone, x² mais y² vale 1. Então, z ao quadrado igual a 4, ou seja, z igual a raiz, mais ou menos raiz de 4, mas eu quero só a parte de cima, porque você fala, professor, tem a parte de baixo? Tem, porque o cone é assim, ó, tem a parte de baixo também, se você continuar. Então, se você pudesse pegar a parte de baixo também, você veria que era simétrico, por isso que vai dar um mais ou menos aqui, ó. Só que eu quero só a parte de cima, então, na verdade, eu só quero o z igual a 2, tá? Então, o z vai ser, a altura dele é até 2. Tá bem? Então, a altura do z, ele vai até 2. Bom, e aí o que acontece com o meu raio? Eu tenho duas possibilidades de fazer a análise. Eu posso pôr a restrição sobre a altura z, tá certo? Ou eu posso pôr a restrição sobre o meu raio. Tanto faz. A hora de fazer a análise, a gente identifica que uma coisa ou outra pode ser colocada. Eu vou colocar a minha restrição na variável z. Ou seja, o meu z, ele vai de 0 até bater no meu cone aqui, ó, tá vendo? Ele vai de 0 até bater no meu cone. Então, este cone meu é z² igual a 4. Eu vou tirar em evidência aqui x² mais y². Então, vai ficar z² 4, x² mais y² dá r², ou seja, o z vai até 2r, tirando a raiz aqui, né? Ó. Raiz disso tudo aqui. Então, o z é igual a 2r. Então, o z vai de 0 até 2r. Tá bem? Então, meu z... Então, descobrimos a altura máxima, que é z igual a 2, tá? Então, neste caso, agora vamos escrever a região de integração, tá? Então, meu z aqui vai variar de 0 até 2r, tá certo? E o r vai variar de onde até onde? Se você olhar aí na minha identificação, ó, o z tem altura máxima 2, tá bem? Se você conseguir identificar, você vai perceber aí que o meu r, ele vai de 0 até 1, tá certo? Aqui na altura máxima, ó, de 0 até 1. Você fala, professor, mas nesse caso aqui, eu estou pegando só um pedacinho. De fato, você está pegando só um pedacinho. Por quê? Porque você já colocou a restrição no z. Tá bem? Então, o meu z vai de 0 até 2r. Tá? E o r, meu, varia de 0 até 1. E o θ, aí não tem problema, vai de 0 até 2π. Tá bem? Então, vamos montar a nossa integral aí? Então, primeiro em relação à variável z, depois em relação à variável r e, finalmente, em relação à variável θ. Só um detalhe interessante é o seguinte, olha que legal.
É, quando o R aqui, ó, vamos olhar para o desenho. Vou fazer o desenho só da região, é como se eu estivesse cortando já. Ó, a região de integração minha é esta aqui, tá? Então, é o cilindro, o cone. Então, a região minha, vou jogar fora isso aqui. Então, é assim, né? Então, seria só essa aqui, pintada aqui de vermelho, ó. O raio, por exemplo, quando o raio é zero, qual a altura Z? É zero. Quando o raio está aqui, ó, qual a altura Z? O Z vai até bater aqui, ó. Quando a altura é o R vai crescendo, ó, o Z vai crescendo também. Então você perceba que o Z, ele vai de zero até bater na reta 2R, tá? Então essa é a principal identificação que a gente tem. E o limite que ele vai lá em cima, que a gente também já identificou, a altura máxima que ele atinge, a altura máxima que ele atinge vai ser 2, que vai ser exatamente quando o R for 1. Essa é a altura máxima. Tá? Então, esta restrição que a gente está colocando para poder fazer a nossa integral. Então, vamos montar a integral nossa. Então, a integral primeiro em relação à variável z, que vai de 0 até 2r, de 0 até 1, de 0 até 2π. A integral nossa é quem? É x² dv. Como a gente está integrando o x², a gente tem que trocar o x² por r cosseno θ. Então, vai ficar r² cosseno ao quadrado de θ, primeiro dz, depois dr e, finalmente, o último aí, o dθ, tá? Bom, então vamos lá. Como aqui não tem z, a primeira variável aí da integração não depende de z, todo mundo sai fora da integral. Vou integrar só o dz. A integral de dz é z mesmo. Vai ficar z de 0 a 2r, dr dθ. Colocando os limites de integração, vai dar 2r dr dθ. Vou colocar uma página a mais aqui. Bom, o próximo é integral em relação a dr. Então, vai ficar r² vezes 2r, vai ficar 2r². O cosseno sai para fora aqui. 0 a 1. O 2 eu vou tirar para fora, r² dr e dθ. A integral de r² vai dar r² sobre 4. Então, r² sobre 4, de 0 até 1, dθ. Colocando os limites de integração, vou só avaliar onde? Eu vou só avaliar em 1. Então, vai ficar 1/4 dθ, tiro, cancela aqui, vai ficar meio. Pro lado de fora, integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de θ dθ. Ó, essa integral aqui é manjadona, tá? A integral de cosseno ao quadrado a gente utiliza, já fiz um monte de vezes isso aí. A gente utiliza o arco duplo ou arco à metade, sei lá, você escolhe o nome. Isso aqui então vai virar o quê? Vai ficar 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Opa, faltou integral, né? De 0 a 2π. Então, vai ficar 1/4, né? Vou tirar o meio já. Integral de 0 a 2π dθ mais integral de 0 a 2π. Ó, tá fazendo distributivo esse com esse e esse com esse. Cosseno de 2θ dθ sobre 2. A primeira integral vai ficar θ, variando de 0 a 2π, vai dar 2π. A segunda integral, lembrando que a gente fez um monte de vezes isso aqui, ó. Essa integral aqui, esquece o limite de integração por um momento. Essa integral aqui, se fosse só o cosseno sem o 2, daria seno. Como tem o 2, vai ficar seno
de 2θ sobre 2 de 0 a 2π. Essa integral aqui, em 2π vai ficar seno de 4π, que é 0. Em 0 vai ficar seno de 0, que é 0. Isso aqui vai dar 0. Só um detalhe, quando você integra uma função periódica, tipo seno ou cosseno, num período ou em múltiplos inteiros do período, vai acontecer que a integral vai dar nula, né? Então, essa integral aqui vai dar 0, então vai só sobrar 2π sobre 4, ou seja, π sobre 2 é aquela integral. Tá certo? Vamos lá, vamos fazer um próximo exemplo aí. Tá? Tem mais 2 exemplos aí para a gente fazer de coordenadas cilíndricas. O próximo, ó. Determine o volume do sólido que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1 e da esfera x² mais y² mais eu² igual a 4. Só essas duas aí. Bom, vale a pena a gente fazer o desenho da esfera e do cilindro. A esfera é assim, ó. É uma esferona de raio 2. E aí eu tenho um cilindrinho. Esse cilindrinho tem raio 1. Tá, ó. Opa. Esse cilindrinho tem raio 1. Então a região de integração vai ser essa aqui, ó. Nossa, ficou ruim o desenho. Mas mais ou menos deu para identificar. Que vai ser um cilindro dentro da esfera. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente pode achar essa interseção para a gente projetar e ver onde vai o raio. Tá? Então a interseção entre o cilindro e a esfera, você vem aqui e faz o seguinte, né? Então no lugar de x² mais y², a gente coloca o 1, né? Então, primeira coisa, né? A interseção. O raio aqui eu já sei que é 1, né? Ó, o raio é 1. O raio eu já sei que vai ser 1. Por quê? Porque é cilindro, né? Então o raio vai de 0 até 1. Então, nem precisa achar a interseção. A gente já pode achar o seguinte. Já pode vir dessa equação aqui, ó, o raio é 1. Então não precisa achar a interseção. O raio já é 1, né? Então o raio já vai ser essa região. Quando eu fizer a projeção disso aqui, isso aqui já vai ter raio 1, porque é o próprio cilindro. Então o raio vai de 0 até 1. O θ de 0 a 2π, porque é a região toda que eu quero aqui, né? Vamos ver o que acontece com o z. O z, aqui, né? Eu tenho que x² mais y² mais eu² igual a 4, que é na esfera, que é o limite máximo que ele pode chegar. Tá? Então, o z, ele vai nos limites máximos. Mas lembrando que o z, ele tá aqui embaixo também, né? Ó. Então, ele tem a altura aqui, ó. Então, daqui até aqui é o valor negativo, mas quando você vai andando aqui, ele vai ficando mais fundo, né, para baixo. Então, o z, ele vai ter, essa aqui é a parte mais baixa até a parte mais alta. Então, ele vai de um valor negativo até um valor positivo aí, para a gente poder fazer a nossa construção. Bom, então no lugar do x² mais y² a gente troca por r², então vai ficar r². Então, deixa eu escrever aqui, né? Então, para encontrar z, a variação de z, temos, então, x² mais y² mais eu² igual a 4. Então, no lugar do x² mais y² a gente troca por r². Então, z² igual a 4 menos r². Ou seja, z igual a 4 menos r² mais que a parte de cima, tá? Bom, vou deixar assim, ó. Basicamente, vai valer a pena a gente fazer uma mudança de variável de novo, porque aqui, se você olhar, eu vou acabar tendo um novo tipo
de coordenada polar. Então, no plano ZR, eu vou poder usar coordenadas, novas coordenadas polares no plano ZR, tá? Mas, por enquanto, vamos fazer descrição aqui. Eu não sei se vai ajudar, se vai atrapalhar. Não vai valer a pena a gente fazer mudança de variável. Mas antes de eu fazer a mudança de variável, então vamos lá. Então a parte de cima vai ficar... Então eu tenho o que, né? A esfera é z ao quadrado igual a 4 menos r ao quadrado. O que eu vou fazer? Então eu vou fazer a parte de cima, ele vai até o positivo, e a parte de baixo vai no negativo. Então, na verdade, ele vai de menos 4 menos r ao quadrado até raiz de 4 menos r ao quadrado. Tá bem? Então, o z varia assim. Tá certo? O r varia de 0 até 1 e o θ de 0 a 2π. Tá bem? Ele está pedindo para encontrar o volume desta região aqui. Para a gente encontrar o volume da região, a integral que a gente faz é a integral de dv. Tá bem? Nesse caso aqui, a função não tem função nenhuma. Como o z tem maior dependência, então vou integrar primeiro, então, em relação à variável z, né, que eu vou mudar para r dr dθ, depois dr e finalmente dθ, que é a mais fácil de todas. Então, o z varia de menos raiz de 4 menos raiz de 2 até 4 menos raiz de 2. Tá certo? Não vai ficar difícil, porque vai dar para fazer uma mudança de variável muito fácil aí. Então, não vou precisar fazer mudança de variável difícil nenhum. Vai ficar simples de fazer a conta aí, não vai ficar difícil não. O r variando de 0 até 1 e o θ de 0 a 2π. Tá? Bom, então tá montado aí. Então, só retornando o que eu fiz. Então, vamos lá. Então, eu quero determinar o volume desse sólido aqui. O sólido que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1, que é este aqui, da esfera x² mais y² mais e² igual a 4. Tá certo? Então, é como se eu pegasse a esfera, enfiasse um cilindro lá dentro e eu quisesse o volume, né, desta região aqui. O que eu fiz? O raio facilmente varia de 0 a 1, porque é o cilindro. O θ de 0 a 2π, não tem dificuldade, eu preciso encontrar o z. O que eu faço para o z? Eu vou na equação da esfera. No lugar do x² mais y², eu troco por r ao quadrado. Então, fica assim, ó, r ao quadrado mais e² igual a 4. Mandei o r para o lado de lá, e aí eu tenho que tirar o valor do z. Para tirar o z, vai ficar um mais ou menos, né? Porque vai ficar raiz, mais ou menos raiz de z. A parte positiva da raiz é o topo de cima. E a parte negativa da raiz é a parte de baixo, porque aqui lembrando que eu vou de baixo até em cima. Então, por isso que o z vai de menos raiz de 4 menos r ao quadrado até raiz de 4 menos r ao quadrado. Tá bem? Então, ó, batendo o olho, eu falo, vai ter que fazer uma substituição trigonométrica, mas não vai precisar, por causa desse r aqui já vai ajudar. Então, vai ficar fácil da gente fazer a integral, não vai ficar difícil, tá? Então, a primeira integral em relação a z, molezinha, de fazer o cálculo. Tiro o r para fora. Então, a integral e ao quadrado, 4 menos r ao quadrado, dz, dr dθ. A integral de dz vai dar z mesmo, né? Variando entre este valor até o valor de cima, dr dθ, substituindo os limites de integração, vai ficar raiz de 4 menos r ao quadrado menos raiz de 4 menos r ao quadrado. Vai cancelar?
Obviamente que não. Vai somar, né? Porque menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 2 vezes esse valor aqui. Então vai ficar igual a 2, né? 0 a 1, R. Aqui vai aparecer um 2. Já vou tirar para fora. 4 menos R ao quadrado, dr, dθ é a moleza, tá? E agora, como é que eu faço essa integral aqui? Esta eu vou fazer aqui, vamos fazer um rascunho aqui. Vou fazer aqui, ó, rascunho. Então, vou fazer essa integral. 0 a 1, R, 4 menos R ao quadrado, dr. Por que essa não é difícil de fazer? Porque tem um R aqui. Se não tivesse o R aqui, daria para fazer a integral? Daria, mas eu teria que fazer uma substituição trigonométrica, poderia dar trabalho, mas aqui facilita muito esse R do lado de fora. Então, a mudança de variável que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou chamar U igual a 4 menos R ao quadrado. Quem é o DU? O DU vai ficar a derivada disso em relação a R, é menos 2R dr. Perceba que a derivada daqui está do lado de fora menos de uma constante, ou seja, o R dr vai ficar menos du sobre 2, tá? Então, essa integral já muda os limites de integração. Então, no lugar da raiz de 4 menos r ao quadrado, vai entrar uma raiz de u. R dr vai ficar menos du sobre 2. E aí, o que vai acontecer? No lugar dos limites de integração tem que mudar. O meu r varia de 0 até 1. Quando o r for 0, o meu u, que é 4 menos r ao quadrado, vai dar 4. Quando o meu r for 1, o meu u, que é 4 menos r ao quadrado, vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3. Então, aqui ela vai de 4 até 3. Tá certo? Então, aqui vem o sinal de menos para fora. Vem o meio também. Então, fica u elevado a meio du. Se você quiser inverter a ordem de integração, pode. Aí o sinal fica positivo, mas deixa do jeito que está aqui, também sem nenhum prejuízo. No final, você vai ver que vai dar positivo. Então, a integral disso aqui vai ficar u meio mais 1 dá 3 meios. 3 meios dividido por 3 meios, 4 até 3. Tá bem? Esse 2 vai para cima, então cancela, né? Então, vai ficar menos 1 terço de 3 elevado a 3 meios menos 4 elevado a 3 meios. Esse número é maior do que esse, então escreva assim, ó. 4 elevado a 3 meios menos 3 elevado a 3 meios. Isso tudo dividido por 3. 4 elevado a 3 meios, se você quiser fazer a conta, dá, porque 4 elevado a 3 meios seria raiz quadrada de 4 elevado ao cubo, dá 8. Agora, 3 elevado a 3 meios vai ficar 3 raiz de 3. Então, aqui fica 8 menos 3 raiz de 3 sobre 3. Vai ficar assim, tá? Então, essa integral, tem um 2 do lado de fora, vai ficar a integral de 0 a 2π, essa aqui eu já fiz. Fica 8 menos 3 raiz de 3 sobre 3 dθ. Tiro isso para fora. Então, fica 2 vezes 8 menos 3 raiz de 3 sobre 3. Integral de 0 a 2π dθ. Essa integral já fizemos várias vezes. Essa vai dar 2π. Então, vai ficar 2π vezes 2, vai ficar 4π. 8 menos 3 raiz de 3 sobre 3. Esta é a resposta da integral. Bom, vamos fazer um último exemplo aí, parecido com o anterior, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Ó? Determine o volume do sólido que é limitado pelo cone z igual a raiz de x² mais y², e abaixo da esfera x² mais y² mais e² igual a 2. Eu vou fazer o desenho aqui, para facilitar, né? Para ajudar. Então, ele tem um cone aqui, né? É o cone.
e aí eu tenho uma esfera. Ó, uma esferinha. Tá? Então, a região de integração é esse, como se fosse sorvete aqui, né? Tá entre o cone e a minha esfera, certo? De novo, o raio. Como é que eu faço para descobrir o raio? Aqui não, a gente vai ter que fazer a conta. Diferentemente do caso do cilindro, que o raio era 1, aqui a gente vai ter que descobrir que figura é essa aqui. O ângulo vai de 0 a 2π já, né? Porque a gente olha claramente que é uma volta completa. Eu tenho que saber que quem que é o raio. O raio é sempre, para você descobrir o raio, você vai sempre na figura maior que ela é criada, depois projeta no plano XY. A maior figura criada aqui, né, é esse círculo aqui. Então, eu vou projetar esse círculo no plano XY. O que eu vou fazer? Para descobrir quem é esse círculo aqui, você perceba que esse círculo está na interseção entre o cone e a esfera. Então, eu vou aqui no lugar do meu cone, da minha esfera, e coloco o z, que é dado por essa expressão aqui, né? Então, primeira coisa, a interseção, para descobrir qual é o raio. Tá? Então, vai ficar o quê? No lugar do z, eu coloco a raiz ali, né? Então, fica x² mais y² mais raiz de x² mais y² elevado ao quadrado igual a 2. Cancela isso com esse. Então, vai ficar tudo 2, né? Vai ficar 2x² mais y² igual a 2, ou seja, x² mais y² igual a 1. Então, este círculo aqui, ó, tem raio 1. Então, meu raio eu já sei, que vai de 0 até 1 e o θ de 0 a 2π. Tá certo? E o meu z? Até onde que meu z vai, né? Qual o valor máximo do meu z? Se você olhar bem, o seu z é assim que ele faz, ó. Por baixo, ele está limitado pelo cone e por cima pela esfera, ó. O z anda assim, ó. Então, você pega aqui, fazendo em verde. Então, aqui, ó, ele anda assim, ó. Esse aqui que anda, o z anda desse jeito, ó. Então, embaixo é o cone. E em cima é a esfera. Então, por baixo, quem está por baixo? É o conezinho, que é isso aqui. Que é raiz de x² mais y². Lembrando que x² mais y² é igual a r. Então, ele é maior ou igual a r. Menor ou igual ao quê? Por cima pela esfera. Então, vem aqui na equação da esfera, substituo o valor no lugar do x² do y² e acho quem é o z. Tá? Então, vai ficar x² mais y² mais e² igual a 2. Então, aqui vai ficar r² mais e² igual a 2. Passo o r para o lado de lá. Então, o z vai ficar raiz de 2 menos r². Você fala, professor, por que não entra o negativo? Não entra negativo porque eu quero agora só a parte de cima, né? A parte de baixo não entra. Então, o z, o máximo valor que ele chega é raiz de 2 menos r². Então, por isso que vale a pena a gente fazer o desenho para a gente identificar quem efetivamente está por baixo e quem efetivamente está por cima. Então, a nossa integral também vai ser a mesma integral, vai ser uma integral do tipo dv. Ó. E eu vou integrar primeiro quem? Z, depois r e depois θ. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro vai ficar r dz dr dθ. O meu dz varia de r até raiz de 2 menos r². Facilmente também a gente vai ter essa mudancinha de variável que eu fiz anteriormente. O r varia de 0 até 1 e o θ de 0 a 2π. Então, vamos fazer a primeira integral em relação a z. Tá? Então, sai para fora o que der para sair aí, né? Sai o r para fora. Fica dz aqui. dr dθ. A integral de dz é z. Então, fica z, r, menos r², dr dθ.
Fazendo a substituição, 0 a 2π, 0 a 1, r. Então vai ficar raiz de 2 menos r ao quadrado, menos r, dr dθ. Faço a distributiva, integral de 0 a 2π, 0 a 1. Então vai ficar assim, ó, 2 menos r ao quadrado vezes r, né, um pouco na frente, menos r ao quadrado, dr dθ. Então vai dar 0 a 2π, integral de 0 até 1, r, raiz de 2 menos r ao quadrado dr, menos integral de 0 a 1, r ao quadrado dr dθ. 0 a 2π. Essa integral aqui, vou fazer ela muito parecida com o que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou até aproveitar o que está lá e vou trocar o 4 por 2, né? Ó, mesma integral que está aqui e vou trocar o 4 por 2. Então, trocando o 4 por 2, fazendo a mesma conta que está aqui, a única diferença que vai ficar aqui, né? Porque aqui era 4 menos r ao quadrado, ali vai ser 2 menos r ao quadrado. Então, a única diferença vai ser quando eu fizer uma mudança dos limites de integração. Então, essa integral aqui, vou até colocar aqui debaixo para a gente olhar, integral de 0 até 1, opa, fechou. Bom, então colocando aqui integral, vai ficar assim, ó, de 0 até 1, r, 2 menos r ao quadrado dr. Fazendo a mesma mudança de variável que a gente tinha anteriormente, a gente vai chegar numa coisa parecida, né? Como menos meio, integral, aqui vai entrar um u elevado a meio, né? du, e vai mudar os limites de integração. Os limites de integração, mudando de variável, a gente faz essa aqui, é u igual a 2 menos r ao quadrado. Então, quando o r for 0, o u vai ser 2. E quando o r for 1, o u vai ser 1. Então, essa integral aqui vai ficar menos meio, a integral vai ficar u elevado a 3 meios, tem um 3 meios aqui, 2 até 1, cancela esse com esse, vai ficar menos 1 terço. Substituindo o limite de integração, vai ficar 1 menos 2 elevado a 3 meios. 2 elevado a 3 meios vai dar 2 raiz de 2. Mudando aí, né? Então vai ficar 2 raiz de 2 menos 1, isso tudo sobre 3. Então essa integral aqui vai dar 2 raiz de 2 menos 1 sobre 3. Então vamos lá. Então vai ficar 2 raiz de 2 menos 1 sobre 3 dθ. Tiro isso para fora, né? Ah, não, tem a outra ainda, né? Essa aqui. Deixa eu fazer a outra ali. A outra é fácil. Porque a outra vai ficar r ao cubo sobre 3. Então, r ao cubo sobre 3, de 0 até 1. Dθ. 0 a 2π. 2 raiz de 2 menos 1 sobre 3. Fazendo o limite só vai ficar em 1, né? Então vai ficar menos 1 terço. Ah, dá para juntar esse com esse aqui, né? Então vai ficar 0 a 2π. 2 raiz de 2 menos 2 sobre 3 dθ. Tiro tudo para fora. 0 a 2π dθ. Essa integral vai dar 2π. Então fica 2π, 2 raiz de 2, menos 2 sobre 3. Este é o valor da integral, tá? E na próxima aula eu vou falar sobre a integral em coordenadas esféricas.